Vamos iniciar os trabalhos doutrinários da noite de hoje, lendo a mensagem de número 114 do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem é o quadro negro. João 16,4 nos diz: Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas. Somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Ó vós, que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação, escrevei em caracteres de luz o que aprendeste do Mestre Divino, revelai o próprio valor, lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos, abençoai o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações hoje, nesta noite abençoada e por todo sempre. Gustavo, a prece. Vamos pedir agora a permissão dos amigos espirituais da casa para começar nosso estudo, nossa terapêutica, nosso esclarecimento, essa doutrina iluminada. Pedir que eles intuam a nossa palestrante, Teresa, que o assunto abordado nós consigamos absorver ele e praticar em nossas vidas. Até mesmo para nós serenar nossos pensamentos, diminuirmos assim nosso pessimismo, negatividade do momento atual, para que não nos contaminemos muito com todo o pessimismo que envolta nosso país. E agradecer cada vez mais a nossa permanência aqui e nossa oportunidade de melhoras, de crescimento, embora às vezes situações que não compreendemos, mas sempre agradecer que no final tudo dá certo.
Se não está dando, é porque não chegou o fim. Que a paz de Cristo esteja com todos. Marcação. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus continue a nos envolver na noite de hoje. Bem, como hoje é o Dia da Mulher, eu vou falar umas breves palavras, só para não passar despercebido uma data comemorativa, mas uma data significativa de fato, porque ainda temos diversos tipos de minorias, não minorias em termos quantitativos, mas em termos ainda de negativa de direitos. E até mesmo a questão da violência muito praticada contra as mulheres. Mas, como a nossa perspectiva é espírita, e nós compreendemos que habitamos transitoriamente corpos que podem ser femininos ou masculinos, dependendo da necessidade do espírito, então hoje nós gostaríamos de fazer uma homenagem àquilo que, sobretudo, é tido como feminino, né? A questão da sensibilidade, da intuição, da generosidade, da mediadora da vida, não é? Que são as mulheres em geral, mas sem esquecer que aqui estaremos a homenagear, sobretudo, as almas femininas, independentemente de em que corpos estejam eventualmente habitando hoje. Então, a nossa homenagem é para essas almas sensíveis, que renunciam e que lutam pacificamente por um mundo melhor. Vamos a uma mensagem, apenas isso, de Emmanuel, que manda um recado para todas as mulheres. E ele diz, o título da mensagem é Especialmente a Mulher. Homem e mulher guardam idênticos direitos perante as leis da vida. E não poderia ser diferente, somos todos espíritos. E ambos análogas características de imortalidade, os mesmos atributos do espírito eterno. Se te encontras na experiência feminina, veja só, é apenas uma experiência, ante os impositivos da evolução, é natural te compreendas no mesmo nível do homem relativamente à cultura e à inteligência, com a mesma segurança de competência. Mas para a demonstração disso, não busques os pontos de vivência em que a maioria dos homens falhou tantas vezes. Para te mostrares tão eficiente quanto os melhores companheiros da terra, não é necessário desças aos precipícios a que tantos se arrojaram na própria imprevidência. Recorda que podes ombrear com todos eles em matéria de trabalho e habilitação, entendimento e responsabilidade. Mas é preciso pensar que Deus não confiou aos homens os dons que te concedeu na perpetuação da vida e no sustento do amor. Isso está no livro Caminhos de Volta, pela mediunidade de Chico Xavier. Então, minha gente, essa é a nossa pequena e rápida homenagem, né, pela passagem do Dia Internacional da Mulher. E vamos agora procurar adentrar no nosso tema, que é obsessão espiritual, causa e terapêutica. Alguns poderiam estranhar termos colocado no singular causa e terapêutica, porque é conhecido que temos inúmeras brechas morais e temos várias terapêuticas, mas é que essencialmente na base existe
apenas uma causa, que é a imperfeição moral, e a terapêutica seria uma só, a reforma íntima. Então, com essas breves considerações, nós vamos iniciar propriamente o tema. Eu vou ter que trocar de microfone, senão não vou conseguir ficar de lado para fazer as leituras. Som. É bem mais baixo, né? Mas é melhor para a minha mobilidade. Então, ali nós temos a imagem do Livro dos Médiuns, não é, que foi publicada a primeira edição em 1861, e no Livro dos Médiuns nós temos o que é a obsessão. Quando nós adentramos uma casa espírita, a gente ouve muito essas palavras: obsessão, obsessor, obsidiado, e muitas vezes a gente não entende o que é isso. E a gente também aqui vai buscar colocar de uma forma um pouquinho diferente. Por exemplo, aquela pessoa que a gente chama de obsessor, a gente vai ver que essa palavra talvez não seja tão adequada, no sentido de que é apenas o quê? Um irmão nosso. Muitas vezes a quem devemos. E se a gente não tiver cuidado, a gente pode colocar uma conotação negativa nessa palavra. Muitos vêm à casa espírita porque alguém disse: você está obsidiado, precisa se livrar desse obsessor. Não, ninguém precisa se livrar de obsessor. O caminho não é esse. Todos nós precisamos nos melhorar e ajudar a esse irmão que está a caminho conosco a também melhorar. Então, ninguém venha buscar um centro espírita para se livrar, digamos, como se usa também o termo, de um encosto. Não é por aí, gente. Então, vamos olhar primeiramente com Kardec, com o auxílio do Kardec, que buscou esse aprendizado através dos espíritos. E ele diz, primeiro ponto, o que é a obsessão? E a obsessão consiste na ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores, que a gente poderia espíritos imperfeitos, que procuram dominar. Então é simplesmente isso. Alguns irmãos nossos, imperfeitos, não é? Eles sintonizam com a gente e procuram exercer esse domínio, que só exercerão se dermos margem para isso. Mas o problema é que nós também somos o quê? Somos espíritos imperfeitos. Então, se somos espíritos imperfeitos, iremos sintonizar, vez por outras, com espíritos como nós, também imperfeitos. O problema que a gente vai ver adiante é, sobretudo, o grau de obsessão. Então, são graus, apresenta características diversas, diferentes, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Bom, não se assustem. Essa última parte, de uma completa perturbação, atingindo até o físico, diz respeito a obsessões graves. De onde nós tiramos essas definições, foi do Livro dos Médiuns, no capítulo 23, item 237. Eu vou contar uma pequena história e pedir permissão para falar algo pessoal que aconteceu comigo. Eu conheci o espiritismo entre os 22, 23 anos, mais ou menos. E a primeira casa espírita que eu procurei, eu já tinha uma indicação, era uma aluna de papai, não é? Que tinha sido aluna dele e frequentava essa casa espírita, mas eu, particularmente, nunca me havia interessado em conhecer.
Até que um amigo muito próximo estava atravessando um problema sério e inventou que iria buscar ajuda num terreiro. Eu não tinha muita noção de espiritismo, mas achei que aquilo talvez não fosse ser uma boa experiência para ele. E, como eu sabia da existência de um centro espírita, disse, não, eu vou com você. E foi aí que conheci esse primeiro centro que eu frequentei, levando outra pessoa. Como eu estava levando outra pessoa, eu disse, bom, já que eu estou aqui, não é, vou fazer uma consulta espiritual também. Onde é que eu quero chegar com isso? Da primeira consulta, foi indicado logo o tratamento espiritual, não é, de desobsessão, e nessa história eu passei, no mínimo, 9 meses fazendo tratamento. E o mais interessante é que até chegar naquela casa espírita, eu não tinha a menor noção de que espiritualmente eu não estava bem. Eu achava que não dormia bem, não é? Eu tinha pesadelos, eu não dormia bem, acordava mais cansada do que tinha ido dormir, mas eu jamais iria atribuir isso a uma coisa que eu não conhecia. Claro que desde pequena eu tinha uma sensibilidade maior, né? Eu tinha sonhos premonitórios, que eu não sabia nem exatamente o que era, mas eu sonhava com algumas coisas que aconteciam. Mas fui descobrir esse lado de que não era normal não dormir bem quando fui a um centro espírita, porque também do ponto de vista clínico eu não tinha nada. Porque outra coisa que eu recomendo a todos é que também nem tudo é espírito, viu, gente? A gente não pode prescindir, não pode deixar de buscar ajuda médica, ajuda clínica, não é? Se estava em tratamento para depressão, não é? Então, continue fazendo seu tratamento de prevenção, porque a terapêutica espírita é uma terapêutica complementar, não é? Então, descobri a partir daí que eu precisava de um tratamento espiritual. E passei muitos meses fazendo esse tratamento. E o mais interessante é que nesse meu primeiro contato, nessa primeira consulta espiritual, eu tinha 22 para 23 anos, repito. O que foi que o irmão disse numa primeira consulta? Que eu já tinha ido tarde demais para um centro espírita. Já estava atrasada. Minha gente, eu estava com 22, 23 anos, como é que eu já estava atrasada? Mas aí é para a gente ter a noção dos débitos que temos, dos nossos compromissos assumidos, não é? Das muitas encarnações que temos. Somos espíritos eternos, não é? Então, quando a gente busca esse conhecimento, essa transcendência, não é nem detalhes, nem curiosidades do que fomos ou do que deixamos de ser, mas quando a gente busca esse aprendizado de nós mesmos, esse conhece-te a ti mesmo, então a gente começa a enxergar um outro mundo. E uma outra pessoa que é você mesmo, você mesma, mas que você não conhecia. Então, é algo para a gente refletir, para a gente pensar. E essa história, pequena história que eu contei pessoal, por isso eu até peço desculpas, assim, mas é para que a gente possa ter a noção que, às vezes, nem temos consciência do que se passa com a gente. Aí Kardec, de uma forma bem clara, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, 81. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral. Então, se estamos atravessando a prova de uma obsessão, é porque temos uma imperfeição moral. A base não é uma imperfeição, às vezes temos várias, mas eu estou dizendo como gênero, imperfeição moral. Vários são os tipos de imperfeições morais que nós chamamos de brechas. E é como se abríssemos as portas para dar margem a que espíritos imperfeitos se aproximem de nós, em decorrência de quê? Da nossa própria imperfeição. Então, isso não tem nada de extraordinário, nem de sobrenatural, porque, gente, no fundo, somos todos espíritos. A única diferença é que nós hoje estamos num corpo de carne e osso, amanhã não estaremos mais,
E alguns dos nossos irmãos que estiveram a caminho conosco, numa encarnação passada, hoje estão sem essa veste carnal. Tirando isso, não tem nenhuma diferença. Quando desencarnarmos, vamos continuar sendo as mesmas pessoas, com os mesmos vícios e com as mesmas virtudes. Francisco vai continuar sendo Francisco. Talvez não com esse nome, porque ele descubra uma outra encarnação, que ele se afeiçoe mais e, de repente, queira virar Paulo. Mas a essência dele vai ser exatamente a mesma. Não é? Então, isso acontecerá com todos nós. Então, quando a gente diz, estou num tratamento de desobsessão, significa simplesmente que sozinho não estamos dando conta. E que é necessário que esse irmão também tenha a orientação. E mais na frente a gente vai ver o quê? Nesses slides, que é um estudo em conjunto com vocês. Que às vezes é mais fácil a gente conseguir que o espírito desencarnado desperte para uma outra realidade, para buscar a felicidade e a paz, do que o encarnado. Lei de sintonia. Os espíritos imperfeitos pululam em torno da Terra em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Então, quase todas as pessoas que vêm aqui ter essa conversa falam que estamos num planeta de quê? Planeta de expiações e provas. Então, na escala dos mundos, antes do planeta de expiações e provas, a gente só tem o quê? Mundos primitivos. Então, a situação da gente não é lá muito boa. Só não está tão ruim porque a Terra está em processo de regeneração para ser um mundo de transição, não é? Então, estamos assim, nessa tentativa de nos melhorarmos para que melhoremos nós intimamente, melhora o coletivo a partir do individual, e o próprio planeta também vai apresentar as suas transformações. E ali Emmanuel diz, no livro Leis do Amor, o pensamento é a base de tudo. E no plano espiritual, aí é que isso fica uma realidade assim, não tem como discordar. Imagine que eu não digo uma frase, mas eu pensei, eu insisto nesse pensamento. Uma pessoa que eu não gosto, aí eu começo a pensar naquela pessoa, desejar o mal àquela pessoa. E isso complica, às vezes, a vida daquela pessoa, se não for vigilante. E espíritos que também não simpatizam com aquela pessoa podem vir ajudar, ou até mesmo espíritos que simpatizam com aquela pessoa podem ficar com raiva de você. Então aí nós teremos uma obsessão, e uma obsessão, digamos, quase gratuita. Não é gratuita porque você deu margem, mas não é uma obsessão de algo que você traz de outras vidas, uma obsessão complicada, de uma confusão enorme gerada no passado. Simplesmente você, por sua invigilância mental, começou a emitir os seus dardos venenosos em relação a alguém, e aquilo que a gente pensa, a gente joga no universo. Claro que uma coisa é você ter um pensamento rápido que você diz, ops, não era nem para estar pensando isso. Outra coisa é aquela ideia que você fica remoendo e que você realmente deseja o mal. Essa sim, essa vai impregnar e vai causar mal a você, e dependendo da vigilância do outro, se o outro está na mesma sintonia que você, ele recebe. Se ele não está, ele não recebe. Então, tudo, insista-se, é uma questão de sintonia. O que são imperfeições morais? São comportamentos contrários à lei de Deus. A lei de Deus é simplesmente o amor e se encontra esculpida na própria consciência. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 621.
E Herculano Pires tem a seguinte frase: a lei de Deus está escrita na consciência do homem como a assinatura do artista na sua obra. Então nós temos dentro de nós a centelha divina. Nós temos a capacidade de desenvolver o conhecimento, de desenvolver o amor. Se nós não fazemos, é porque somos espíritos rebeldes, recalcitrantes. Mas nós temos essa potencialidade. Nós fomos criados para amar e não o contrário. E aí a gente lembrou também do Educere, que é conduzir para fora, né, arrancar de dentro, numa linguagem mais forte, e justamente trazer à tona esse lado divino, essa centelha que nós temos. Marcos disse: brilhe a vossa luz. Não é querendo dizer que somos espíritos luminosos, não. É querendo dizer que potencialmente nós podemos ser muito melhores do que somos hoje. Ao invés de deixar que a sombra, que é o nosso lado escuro, ainda bastante presente, predomine, nós temos de fazer com que a luz ela se faça, porque essa luz trará a paz nossa e de quem está conosco, em qualquer dos planos. E a gente vai ver a importância dessa reforma, desse conhecimento, esse autoconhecimento, na relação com esses irmãos que estão cobrando algo de nós. Os que se chamam normalmente obsessores e que eu estou querendo evitar essa palavra porque eu não acho justa com eles. O Livro dos Espíritos traz de uma forma muito clara e lógica, não é? Respostas para muitas de nossas indagações. E a gente deveria pensar, mas onde é que está a origem? A origem do mal. E os Espíritos nos respondem na questão 913. Entre os vícios, qual que podemos considerar radical? Não é? Numa outra tradução seria o pior, mas é o que vem da raiz mesmo. Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. E de uma forma assim muito séria, se ressalta: ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente está fazendo, até procurando fazer o bem. A gente está buscando ajudar o próximo. Mas se a gente tiver movido, motivado por egoísmo, querendo de alguma forma receber algo em troca, e não precisa ser material, não. Basta ser querendo aparecer, que digam assim: olha como fulano é bonzinho. Não é? Então isso já está, de certa forma, neutralizando aquele ato, porque você não está fazendo aquilo, primeiramente, pensando no outro. E aí vocês poderiam dizer, então é melhor nem fazer, porque a hipocrisia. Não, a gente não vai chegar a esse ponto. Sabe por quê? Porque se a gente também não fizer um movimento de começar a trabalhar, fazer alguma coisa, a gente também não sai do canto. Então, se a gente for esperar estar no ponto, como se diz, ótimo, a gente simplesmente não chega nesse ponto, porque para chegar nesse ponto, a gente tem que fazer um movimento dessa saída, não é? Do nosso casulo, da nossa inércia, do nosso desamor, da nossa indiferença. Então, tem de ser feito esse movimento. Se no início eu estou ajudando alguém, porque o pessoal está dizendo que é para fazer isso,
comece a si mesmo. Porque aos poucos o amor vai brotando e aquilo que no início foi algo meio forçado, entre aspas, vai começar a ser algo espontâneo e vai se aprender com aquilo que se está fazendo. A dor do outro, quando a gente olha, tem olhos de ver, ensina muito para a gente. E a gente começa, inclusive, a aprender que a nossa dor não deve ser levada com tanta importância, que às vezes damos importância demais ao que estamos sentindo e não vemos o que está ao nosso redor. Então, também não adianta virmos para uma casa espírita que tem várias terapêuticas, a gente vai passar rapidamente por elas, não é? Mas a gente pode adiantar já algo, é tomar passes, água fluidificada, tudo isso é importante. Mas o essencial, o básico, é a nossa transformação moral. Exemplos de brechas, não é? De imperfeições para as obsessões. São só exemplos, a gente poderia listar muito mais coisas. O interesse pessoal, o apego às coisas materiais, opressão do semelhante, frequentemente pelo abuso do poder, mágoa. Gente, guardar mágoa é um tóxico muito maior do que a gente imagina. Pensem quantas vezes nós deixamos de fazer algo porque nos melindramos, porque ficamos chateados com alguém, quando a causa do amor, da coletividade, é muito maior do que a imperfeição de quem caminha conosco. Por exemplo, numa casa espírita, numa igreja católica, onde quer que seja, onde as pessoas se reúnam para praticar a caridade, ou não sendo em qualquer um desses lugares, porque a caridade não tem templo para ela. O que é que acontece? Às vezes, por conta de alguma bobagem que alguém disse, uma pessoa se chateia, ou porque alguém lançou um olhar que não foi nada demais, foi um dia ruim que alguém estava atravessando, e você projeta o que você tem dentro de você e começa já a imaginar 1000 coisas. Diz, não, aquela pessoa está com raiva de mim, aquela pessoa não gosta de mim. Então, por conta disso, a gente perde a oportunidade do serviço ao próximo. Então, não pode ser desse jeito. Dentro de qualquer ambiente onde haja grupo, para que esse grupo subsista, tem que haver, primeiramente, uma relação com alguma afinidade, senão não tem condições de subsistir, mas, como somos muito imperfeitos ainda, tem de haver, essencialmente, tolerância de uns para com os outros. Senão, nenhuma obra vai adiante. Passei o slide, mas tinha maledicência. Mas a gente já até tocou um pouco nesse ponto da maledicência. A solução mais simples. Qual a solução mais simples ao problema da obsessão? E é Emmanuel quem nos responde no livro Leis do Amor. Consagremo-nos à construção do bem de todos, cada dia e cada hora, porquanto caminhar entre espíritos nobres ou desequilibrados, sejam eles encarnados ou desencarnados, será sempre questão de escolha e sintonia. Então, mais uma vez, a questão da sintonia. E nos dois planos, o grupo que vamos eleger para compartilhar ideias no meio dos encarnados é por afinidade. No plano espiritual é a mesma coisa. Apenas a gente não está vendo os espíritos que nos acompanham. Os que não têm mediunidade, que a maioria de nós, uma mediunidade de evidência, que é raríssima. Mas eles estão nos vendo. Alguns, exatamente pelas nossas brechas, por essa lei de sintonia, estão nos olhando, nos avaliando. E daí, mais uma vez, a importância da nossa modificação de conduta, de hábitos. Por quê? Imagine um irmão no passado ao qual fizemos muito mal. Digamos, matamos ou roubamos.
E ele olha para a gente hoje e vê que, embora a nossa situação seja diferente, estejamos num outro corpo, talvez nem fôssemos mais capazes de matar quem quer que seja, mas ainda trazemos dentro de nós arroubos de violência, arroubos fortes de intolerância. Então aquele irmão vai fazer a seguinte leitura. No mínimo dirá, não está tão diferente assim. Está fingindo que melhorou, não é? Está sendo falso. Mas olhe como ele age, olhe como ele humilha as pessoas com quem ele se relaciona, né? Imagine que tenha sido uma pessoa que tenha sido por nós obrigada a trabalhar incansavelmente. Aí vê que essa pessoa hoje tem sob seu comando algumas e trata mal essas pessoas. Então vai dizer, essa pessoa não mudou nada, é a mesma pessoa. E vai querer perpetrar a vingança. Diante do que se falou, de que o mais essencial somos nós próprios, que temos de nos reformar, pergunta-se qual a importância da terapêutica da desobsessão. Eu vou esclarecer, porque acredito que alguns possam não saber, como é que funciona, assim, em breves palavras, o tratamento de desobsessão. Não se faz uma evocação direta a nenhum espírito, é um médium, se chama médium de psicofonia, não é? Mais conhecido como médium de incorporação, mas é preferível o termo psicofonia para a gente não imaginar que o espírito entra dentro do corpo da pessoa, não é? O espírito se aproxima, né, perispírito a perispírito, e vai se comunicar. Existe um dialogador, não é? A quem Manuel Filomeno de Miranda chama de psicoterapeuta, não é, espiritual e tal. E ele vai conversar, explicar carinhosamente a esse irmão. Pode usar da firmeza, mas não da violência, sempre com amor, porque a terapêutica essencial e única autorizada é o amor, não é? E vai explicar o que está acontecendo. Então é simplesmente isso, viu, gente? Não tem nada demais, não. Falando em obsessão, eu lembrei de Divaldo Franco, que conta uma história muito interessante. Ele ainda começando, né, muito jovenzinho, se eu não me engano, com 19 anos, e é levado com a mediunidade desequilibrada e sem conhecimentos, né, de espiritismo, para dentro de uma reunião de desobsessão. E ele diz que já fica assim, meio espantado com aquilo tudo. Imagine uma pessoa que não sabe exatamente o que vai encontrar numa reunião dessa, vê logo uma incorporação. E o espírito com muita raiva, não é? Dizendo que ia pegar a pessoa e tal. E o coordenador da reunião dizendo ao espírito, querendo se impor através das palavras. E dizendo, eu ordeno que você saia. Em nome de Deus, eu ordeno que você saia. E o espírito simplesmente disse, mas eu não saio. E aí? E Divaldo disse que com o olho cada vez mais arregalado, vendo aquela... Falava alto o dialogador, falava alto o médium que estava incorporado, e ele ali dentro naquela situação, até que se aproximou. Uma senhora muito humilde, analfabeta, não é? Segundo Divaldo, com seus 60 anos, baixinha, segundo ele, roliça, né? Diz que as mulheres só ficam bonitas aos 60 anos, que aí ficam mais interessantes, segundo Divaldo, né? As mocinhas não, mas essas são ótimas. A partir dos 60, viu, gente? Muito bom, né? E aí se aproxima e diz, meu irmão, começa logo tratando por meu irmão. Que história é essa de obsessor, espírito? O espírito é gente, né? Meu irmão, eu gostaria muito que você ficasse em paz. Falando de uma forma meio humilde, porque de fato ela era humilde. Humilde no sentido da prerrogativa do coração.
e começa a conversar, falando de Jesus, da ignorância, não é, das pessoas, e com todo esse amor, esse amparo espiritual, quando se olha, está o médium, não é, que é o espírito que está ali sentindo aquelas sensações, chorando. Então foi a primeira grande e essencial lição de Divaldo, que não adianta querer impor pela força, pela multiplicidade das palavras, citações e citações evangélicas, se o coração não tem a ver com isso. Não é? Então, essa história eu acho muito interessante para a gente compreender o que é a verdadeira força. A verdadeira força é o amor. E nessa questão da terapêutica se diz o seguinte: será sempre útil para a cura de um obsidiado a doutrinação, que é o esclarecimento do espírito perturbado por parte de um espiritista convicto. Não, isso é uma pergunta. Será sempre útil, né? Aí Emmanuel responde: a cooperação do companheiro vale muito e faz sempre grande bem, principalmente ao desencarnado. Mas a cura completa do médium, aqui ele está falando em geral, porque nós somos todos médiuns em maior ou menor grau, não depende tão só desse recurso. Porque se é fácil, às vezes, o esclarecimento da entidade infeliz e sofredora, a doutrinação do encarnado é a mais difícil de todas, visto requisitar os valores do seu sentimento e da sua boa vontade, sem o que a cura psíquica se torna inexequível. Isso está no Consolador, Emmanuel, né, pela mediunidade de Chico. Então, muitas vezes se consegue muita coisa em relação aos espíritos. Mas, se o encarnado não faz a sua parte, o que é que vai acontecer? Outros espíritos virão. Aquele vai seguir o rumo dele e outros estarão próximos, porque as nossas brechas continuam abertas. Então, vocês poderiam estar pensando, então é impossível, porque ninguém vira santo, a natureza não dá saltos de uma hora para outra, é verdade. Mas o que é que a gente pode fazer? A gente pode tentar melhorar um pouquinho a cada dia, e com essa melhoria a gente vai começar a sintonizar com os irmãos espirituais que melhores condições até do que a gente, que vão nos auxiliar, vão nos proteger. Por exemplo, a gente com boa vontade, frequentando algum lugar de ajuda, de assistência, a gente vai sintonizar com a equipe espiritual que cuida daquele trabalho. E vão dizer, olha, fulano é mais ou menos, mas está se esforçando, né? Vamos dar uma ajudinha. Então, a ajudinha vem das mais diversas formas, seja por intuição, às vezes é uma pessoa que a gente nem espera, que se aproxima da gente e vem dar um conselho, e aquela é uma espécie de luz, né? A gente não está enxergando, às vezes estamos envoltos em um problema sério, a gente não vê saída. Chega alguém com algumas poucas palavras, e de onde vem isso? Não raras vezes vem de nossos amigos espirituais. Aí o povo no interior, o povo antigo, tinha uma história de dizer assim: falou pela boca de um anjo. E se disse uma verdade muito maior do que se pode pensar. Não é aquele anjo de asinhas, não, mas aquela pessoa amiga, não é, do plano espiritual, que nos quer muito bem. E que, se pudesse, estaria a nos abraçar mesmo. Graus de obsessão. A obsessão simples é a ação inoportuna e desagradável em que um espírito se agarra à pessoa, esse agarra está entre aspas, a pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Então, às vezes, a gente não está legal, não está se sentindo bem, aí qual é o conselho? Bom, se procure ver se é alguma coisa orgânica. Se não for, é bom ver a questão espiritual. Às vezes arrumamos umas obsessões simples, de uma forma tão boba às vezes,
Você vai passando na rua e algum espírito, porque quando a gente desencarna, a gente continua sendo a mesma pessoa. Então imagine aquela criatura ainda muito materializada, que adora, não é, paquerar mulheres e tal. Ele vai para o plano espiritual, ele continua do mesmo jeito. Aí vê alguém passando, se engraça com a pessoa, olha o termo também do interior, se engraça com aquela pessoa e vai atrás. Mas isso é uma obsessão simples. Por quê? Porque não tem raízes profundas. Não foi alguma coisa que você fez no passado, num passado remoto, e que deixou marcas também profundas. Não é? É uma coisa superficial, simples de lidar. E a própria pessoa, sozinha, não precisa de terapêutica espírita, assim, nem, às vezes nem passe, nem água, nada disso. Bastaria a pessoa fazer uma prece, a leitura de uma página, não é? Ouvir uma palestra, porque é simples. É questão puramente de sintonia. Então, se você entra numa sintonia melhor, ou como diriam os muito jovens, numa vibe melhor, não tem por que sintonizar com esse irmão, assim, ainda extremamente materializado. Bom, aqui já começa a complicar um pouco, né? Fascinação. Esses últimos 2 slides foram com base em slides da Federação Espírita Brasileira. Fascinação é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsidiado. Aí o termo, ilusão, né? Ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias, etc. Nessa situação, o obsessor é ardiloso e hipócrita, simulando falsa virtude. E aí vai o alerta, principalmente para os médiuns, inclusive médiuns antigos, que começam... É insidioso o processo da fascinação, como é um processo que visa iludir. Então começa, muitas vezes, incensando aquele médium, dizendo que aquele médium, e vai aos poucos, dizendo que aquele médium é muito especial, que aquele médium é um orador maravilhoso, não é? Que o passe daquela pessoa não tem igual. Então a pessoa, aos poucos, começa a acreditar nisso. E muitas vezes usa como canal alguns encarnados, que ficam incensando aquela coisa do personalismo, dizendo fulano é especial. Às vezes simplesmente porque tem uma faculdade ostensiva, mas a faculdade ostensiva não é, nem jamais será a coisa mais importante. A questão mais importante será sempre a moralidade. O bom uso que se faz de qualquer faculdade. Uma pessoa que não tem uma faculdade ostensiva pode prestar um serviço muito melhor à espiritualidade através da intuição do que uma pessoa com a mediunidade super ostensiva, mas desequilibrada. E a brecha da vaidade aí no médium, ela é seríssima. Seríssima porque vai dar margem justamente a esses irmãos que, para derrubar o médium, atrapalhar a própria casa espírita, utilizam da vaidade e começam nesse processo de iludir. E com isso o desastre, né, e a queda é grande. Subjugação é uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Livro dos Médiuns, capítulo 23, itens 237 a 241. Então, o processo de subjugação é gravíssimo, não é? Então, precisa de todo um cuidado. E aí, sim, é indicadíssimo, não é? Não pode prescindir da terapêutica aí, dos passes, porque o irmão vai deixar fluidos muito pesados. Então, o passe ajuda na retirada desses fluidos. E água fluidificada. E muitas vezes esse irmão está com a vontade tão subjugada que ele é literalmente arrastado a dizer coisas que não quer falar. Eu me recordo que o primeiro centro que eu frequentei, o médium, que era coordenador da reunião, ele comentou que
no início dessa mediunidade dele foi bastante atormentada e ele às vezes se agarrava nos postes, não queria falar coisas e falava, até que foi levado para a Federação Espírita Pernambucana e ali foi tratado. Então, mas isso aí são casos extremos, a mediunidade muito ostensiva, Então, e ainda desequilibrada, deu margem a isso. Mas a gente ouve também histórias de mediunidade absolutamente serenas, como a de Ivone Pereira, que nunca teve nenhum problema desse tipo. Não é? E temos também histórias interessantíssimas, como a de Divaldo, que ele conta que foi acompanhado anos e anos por um espírito, cobrando dele o passado. Mas ele diz que isso não foi uma coisa negativa, foi uma coisa positiva, porque quando ele via esse espírito, ele lembrava que tinha de ficar muito direitinho, se esforçando mesmo. E eu estava assistindo outro dia uma palestra de Nazareno Feitosa, ele é do Ceará, mas mora em Brasília, é um espírita que faz muitas palestras, é bem conhecido. E eu achei muito, muito interessante a forma como ele contou a história dele, dizendo que começou, foi buscar a Federação Espírita do Ceará, porque estava sentindo os efeitos de uma obsessão muito forte, ele estava em depressão, fez o tratamento contra a depressão, o tratamento dos nossos médicos terrenos, que ele inclusive recomenda, disse, não é para deixar, fiz o tratamento e busquei ajuda espiritual. E ele conta que, como o rapaz da federação, um médium, era amigo dele, contou o que estava acontecendo, mas ele estava a ponto de cometer o suicídio. E o que é que tinha acontecido? Numa outra encarnação, ele era casado e fez uma moça diamante dele. E essa moça sempre na esperança de um relacionamento com ele, que mais sério, que nunca houve. E acabou se suicidando. E ela ainda trazia dentro dela um misto de ódio e amor por ele. E queria levá-lo de volta, levá-lo para o plano espiritual, para ficar com ele. Então, daí a indução ao suicídio. E ele é uma pessoa que já conhece, tem anos de espiritismo, ele diz, vez por outra, eu sinto que não estou tão bem, recorro à ajuda da casa. Então, não é porque é médium, porque tem anos de espiritismo. A gente tem de ter, todos, de reconhecer que não estamos bem e buscar essa ajuda. E aí, a casa espírita não vai poder fazer a sua parte. Não, porque tem uma parte que compete a cada um, que é a parte da modificação daquilo que está errado, dos hábitos errados que precisam ser modificados. Mas a casa espírita pode dar esse auxílio, esse suporte, e ajudar tanto ao desencarnado quanto ao encarnado, se o encarnado tiver esses ouvidos dóceis. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. O auxílio destes se faz necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí, por vezes, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Então, é essencial essa terapêutica da desobsessão quando se trata de obsessões mais graves. Quando não é tão grave, não há necessidade. Por outro lado, se estamos assim, fragilizados, não estamos conseguindo, não custa nada pedir o auxílio. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido, impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Então, tem que fazer primeiro essa asepsia. E eu já estou vendo ali a briga com o relógio 19h54. Eu vou contar só uma última historinha bem rápida, também de Divaldo Franco, para a gente
poder visualizar como às vezes fica um pouquinho mais séria, não é? A situação, até na questão física, o que é que pode acontecer. Agora, insisto, nada de deixar de recorrer a um médico. Divaldo conta, eu peguei só um trecho porque tinham cortado a palestra e, pelo que eu entendi, ele conta que estava no velório, ele era criança, estava no velório do próprio irmão. E o que é que aconteceu? Ele começou a passar mal, mas passar mal ao ponto de não conseguir mais mexer a perna, deu algum problema e ele não ficava mais nem em pé direito. E a mãe disse, é só o que falta, um ali morto e o outro doente, né? E Divaldo, criança, voltou para casa, procuraram médicos, tudo, mas não tinha jeito. Ficou Divaldo 6 meses sem conseguir andar. Por uma dessas coincidências, entre aspas, uma prima dele, que, segundo Divaldo, já tinha 29 anos e tinha mania de querer casar, naquela época passou dos 30, né, ia ser uma coisa terrível ficar solteirona, tinha até o termo solteirona, não é? E ela tinha uma história de procurar cartomante, todas essas coisas. Aí foi fazer uma consulta. Nessa consulta, para saber se ia casar, né? Estranhou, porque no final, não, fez a pergunta, e eu vou casar? Aí a pessoa respondeu para ela, a médium respondeu, isso não é importante. O importante é que você seja feliz. E no final da consulta, conversou bastante com ela, no final ela disse quanto é que estava devendo, ela disse, não, você não me deve nada, porque isso é uma consulta diferente, eu nunca cobrei, nem nunca vou cobrar por isso. Ela disse, e você visita enfermos? Ela disse, visito. Você visitaria o meu primo? Foi aí que ela foi levada por essa prima de Divaldo para ver o que é que estava acontecendo com Divaldo. Em lá chegando, está Divaldo na cama, ela olha, era uma mediunidade bastante ostensiva, ela olha e já vê qual é a situação. A situação é que o irmão de Divaldo estava junto dele. Ou seja, o irmão não tinha nenhuma intenção de fazer o mal. Mas, às vezes, há esses incômodos. A pessoa fica perto da gente e Divaldo, médium, teve as sensações passadas pelo irmão dele que tinha desencarnado. O que é que acontece? Ela disse, não, você não está doente, você não tem nada. Aí Divaldo entrou em pânico, porque disse, pronto, agora a mamãe vai me dar carão, vai dizer que eu não tenho nada, que eu estou fingindo. E ela essa médium deu o passe em Divaldo e disse a ele que já estava resolvido, que ele levantasse, não é? E Divaldo disse que não ia levantar de jeito nenhum, né? Ele tinha passado esse tempo todinho sentindo, né, dor, teve medo de levantar e não ter a força para se sustentar. Aí a mãe, né, deu aquela olhada básica de mãe, né, e disse, levante, menino. Divaldo levantou. Quando levantou, percebeu que realmente estava bem. Simplesmente, uma médium, não é, que deu o passe, aplicou a fluidoterapia e foi resolvida a situação. Então, minha gente, está chegando a nossa hora, né? 2 minutinhos. Deixa eu ver se tem alguma coisinha importante aqui. Uma passadinha rápida. Pronto, os espíritos desencarnados, somente os espíritos desencarnados obsidiam? Não. Aí é para a gente lembrar, ó, que de desencarnado para encarnado pode ter obsessão. Encarnado para desencarnado, a gente pensa que a gente não obsidia, mas a gente obsidia também. É porque eu não vou ter tempo de contar outra historinha aqui, mas a gente, às vezes, fica pensando tanto numa pessoa, por exemplo, que já faleceu e tal, que a gente, ao invés de ajudar aquela pessoa, a gente prejudica. De encarnado para encarnado, não é? Aquelas pessoas que ficam lançando umas energias não boas, né? De desencarnado para encarnado, já repetiu ali, já tinha dito, obsessões recíprocas, os dois podem estar se obsidiando, né?
E a autoobsessão, que também é comum, às vezes não é nada, é simplesmente você com sua monoideia, com pensamentos negativos, e até chega dizendo, deve estar cheio de espírito junto de mim, não tem espírito nenhum, é você própria que está causando aquilo ali. Ou tem espíritos, porque sempre tem algum, mas não são eles que estão fazendo mal. Aqui, como reconhecer o tipo de influência? Bom, a regra básica, eu vou resumir, é que os bons espíritos nunca se impõem. Então, se tiver alguém impondo alguma coisa, imposição não é coisa de bom espírito. E aí faz aquele mal, né, dá aquela sensação de mal-estar. Pronto, a terapêutica é essencial, a reforma íntima. No templo de Delfos estava o conhece-te a ti mesmo, né? E Sócrates repetiu muito isso e aprendeu que, com a humildade dele, eu só sei que nada sei. E a gente, se tiver um pouco dessa humildade, também a gente vai poder aprender muita coisa. Terapêuticas espíritas, já falei, né? Pronto, e a terapêutica mais eficaz, o amor em ação. A prece é importantíssima, faz a gente sintonizar melhor, mas a terapêutica fundamental é colocar o amor em ação, e independe de religião, de crenças, de descrenças, porque Deus é simplesmente amor. Pronto, e para a gente transformar aquele que está nos cobrando em nossos amigos, nada melhor do que a gente buscar a melhoria e dar o exemplo. A partir do exemplo, que ele olhe que houve alguma modificação, é que a gente vai ter a eficácia no tratamento. Aqui fala, para finalizar mesmo, um pouco de paz. E eu achei essa frase bem interessante, do Augusto Cury. Os judeus esperavam alguém que os libertasse do jugo romano, mas veio alguém que queria libertar o ser humano das suas misérias psíquicas. Então, para encerrar, gente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São palavras de Jesus. Então, essa é a verdadeira terapêutica. Prece final. Vamos. Quer fazer? Temos um voluntário. Hoje é dia para comemorar. Obrigada. Bom, vamos acalmar, né? Senhor Jesus, espiritualidade amiga, gostaríamos de agradecer por mais esse momento de aprendizado. Né? Esperamos que todos aqui presentes, encarnados ou não, possam ter aprendido, por menor que seja, mas que possam retornar aos seus devidos lugares com um pouco da essência do que foi aprendido hoje. Pedir que abençoe todos aqui presentes, que proteja nossos lares e essa casa em especial, que possamos voltar, né, na paz e nas boas companhias. Que assim seja.